Rapaziada, finalmente chegou o dia. E aí, seus capazes, como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje, como eu já sei no título, como vocês podem ver também pelo tempo de duração desse vídeo, hoje eu vou ensinar vocês a como otimizar 1 trilhão% o seu Windows 10. Cara, esse vídeo aqui tá muito top. E você deve estar se perguntando por que o vídeo tá desse tamanho. Bom, basicamente vai estar mexendo em muita coisa aqui no nosso sistema. A gente vai estar mexendo tanto na BIOS, tanto na rede do computador, tanto nos drivers de vídeo e etc. Mas tá, primeiramente começando, você terá que baixar a minha pastinha que estará na descrição do vídeo. E é essa pastinha aqui, otimização Windows 1 trilhão%. Lembrando, o link para baixar essa pastinha vai estar pelo encurtador, tá? Mas se você tiver menos 1 de QI para passar pelo encurtador, vai ter um link direto no meu servidor do Discord. Mas tá, baixando a pastinha, você vai abrir ela e aqui vai estar tudo que a gente vai estar precisando para estar otimizando o nosso computador 1 trilhão%. Aqui no tutorial do vídeo em texto, tudo que eu vou estar falando nesse vídeo vai estar aqui escrito para você, tá? Vai ter alguns detalhezinhos a mais aqui e do que a gente vai estar modificando e o que a gente vai estar mexendo no nosso PC. Mas tá, então tu vai vir aqui em início e aqui, cara, é o básico, tá? Literalmente o básico que eu ensino em todos os meus vídeos de otimização do Windows. Tu vai criar um ponto de restauração para caso você faça merda, tá? Então tu vai vir aqui e criar um ponto de restauração, coloca criar e coloca qualquer nome aí que você queira, dá um enter e pronto, já vai estar criando um ponto de restauração. Como a gente vai estar mexendo em muita coisa aqui no nosso PC, e quando eu digo muita, é muita coisa mesmo, é necessário você ter um ponto de restauração. Na verdade, não só um, faça 2, beleza? Porque caso um não funcione, você já tem um outro já de reserva. Beleza, assim que você já criou seu ponto de restauração, aqui você vai estar desinstalando aplicativos que você não usa, tá? Sempre tem no computador aqueles programinhas que ficam parados que você não está utilizando, então eu recomendo fortemente que você desinstale eles. Aqui nos aplicativos de inicialização, você vai estar desativando os aplicativos que iniciam junto com o seu computador, tá? Para assim, quando você for ligar o seu PC, ele vai estar iniciando muito mais rápido. Aqui no AutoRuns, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui no gerenciador de tarefas, só que aqui no AutoRuns, ele vai realmente desativar os aplicativos para não iniciar junto com o seu PC. Vai vir aqui, vai com o botão direito, executar como administrador, vai vir logon e vai pegar e vai esperar carregar os programinhas. Pronto, terminando de carregar, você pode vir aqui agora e desmarcar os programinhas que você tenha baixado, tá? E por que só os que você tenha baixado? Porque se você vir aqui desativar alguma coisa, o seu sistema pode dar merda. Então vem aqui e só remove os programinhas mais básicos aí que todo mundo baixa, como por exemplo a Steam, o Torrent, o Spotify, o Discord, etc. Pronto, já desmarcou, você pode fechar isso aqui também. Agora aqui no desativar o AC, tá? Você tem que vir aqui, dar um duplo clique e coloca em sim, que ao fazer isso, ele vai estar desativando o servicinho que vai estar bloqueando as nossas otimizações, então é necessário que você venha aqui e desative esse servicinho, tá? Você vai pegar, vai dar um duplo clique, vai dar um sim, e ele vai pedir para reiniciar seu PC e você reinicia o seu computador. Depois de reiniciar, você volta aqui para a pastinha do início, vem aqui e coloque desativar as atualizações automáticas do Windows. Que assim, seu Windows não vai estar mais atualizando automaticamente, tá? E por que a gente tem que estar desativando isso? Bom, basicamente, toda vez que o seu Windows atualiza, ele remove as otimizações que a gente fez. Ou seja, ele bota tudo no padrão novamente. Então, é altamente recomendável que você desative as atualizações automáticas do seu computador. Mas fechou, agora aqui chegando na parte de deblotar o seu driver. Aqui dentro vai ter tanto para AMD, tanto para NVIDIA, tá? Para Intel não tem como deblotar, você pode estar instalando o seu driver gráfico pelo site da sua fabricante, tá? Mas tá, aqui dentro primeiramente você tem que remover o seu driver de vídeo atual. Aqui dentro tem o DDU, é um programinha que vai estar desinstalando nossos drivers de vídeo, tá? Deixando no padrão de fábrica. Vai dar um botão direito, executa como administrador, dá um extract. Ele vai fazer essa pastinha aqui, você vai abrir ela, vai vir aqui no Display Driver Uninstaller, vai aparecer essa aqui, você bota não, dá um ok, coloca não de novo, dá um ok, vai aparecer essa aqui, você dá um ok, aqui você também pode fechar. Aqui em Select Device você vai pegar e vai colocar GPU, que assim ele já vai detectar automaticamente a sua placa de vídeo. Aqui no meu caso, a minha GTX 1050 Ti. Assim que ele detectar, você pega, clica em limpar e reiniciar, que assim ele vai estar desinstalando o driver da sua placa de vídeo, tá? Deixando no padrão de fábrica. E ao fazer isso, ele vai reiniciar o seu computador. Beleza? Assim que ele reiniciar o seu computador, você vai segurar a tecla do Windows mais a letra R, vai escrever services.msc, dá um Enter, vai arrastar aqui para baixo e vai achar o Windows Update. Você vai dar o botão direito, vai dar propriedades, vai deixar aqui em manual, caso ele esteja rodando, você clica em parar, aplica e dá um ok. Por que a gente tem que fazer isso? Bom, basicamente, como a gente vai estar com o nosso driver padrão, o Windows Update ele pode baixar automaticamente a nova versão do nosso drive e a gente não quer isso, porque basicamente a gente tem que deixar no padrão para a gente estar conseguindo instalar somente o driver deblotadinho só com o driver de vídeo. Mas beleza, fez isso aqui, fechou. Aqui eu vou estar fazendo primeiramente a parte da NVIDIA, tá? Se você tem AMD, pule para esse tempo que está aparecendo aí na tela, que nesse tempo aí eu vou estar ensinando a como deblotar o driver da AMD. Mas tá, se você tem NVIDIA, tu vai vir aqui na pastinha NVIDIA, vai vir aqui no NV Clean Install, vai dar botão direito, executar como administrador. Essa aqui é a interface do programa, tá? Ele vai estar checando a nossa placa de vídeo. E pronto, já terminou de carregar, agora tu vai vir aqui em Manual Select a Driver Version, vai clicar em Show All Versions, que assim ele vai estar listando todas as versões de driver disponíveis para a gente poder estar instalando, tá? Você vai clicar aqui, e aqui onde você vai selecionar a última versão que está disponível para sua placa de vídeo. Então você vai vir aqui,
vai selecionar ela, selecionou, beleza, você vai dar um next. E aqui, como eu disse, a gente vai estar debotando nosso driver de vídeo para deixar somente o driver de vídeo. Então, não vai estar instalando o Shadowplay. Shadowplay nada mais é aquele programinha que você consegue clipar suas jogadas, consegue gravar sua tela, etc. Mas se você quiser o Shadowplay, mano, você vem aqui, marca. Só que eu não recomendo você fazer isso, por quê? Para instalar o Shadowplay, você precisa de outro serviço, de outro serviço e de outro serviço. E instalando isso tudo vai deixar o nosso driver de vídeo muito mais pesado, fazendo a gente perder FPS. Então, eu recomendo você deixar somente o seu driver de vídeo. Se tiver selecionado alguma coisa aqui, você clica aqui em mínimo e pronto, vai deixar selecionado somente o driver de vídeo. Você vai dar um next, ele vai começar a baixar o driver, tá? Pronto, assim que ele terminar de carregar, ele vai aparecer essa telinha aqui pra você. Você vai marcar essa caixinha aqui, Disable Installer Telemetria. Vou marcar essa caixinha aqui também para fazer uma instalação limpa e vai pegar e vai marcar essa caixinha aqui e vai marcar essa caixinha aqui também e vai dar um next. Pronto, aqui você pega e clica em install. Pronto, aqui ele vai começar agora a carregar o software de instalação do nosso driver de vídeo. Você vai concordar, vai vir personalizada, vai dar um avançar e aqui, como vocês podem ver, tem somente o nosso driver de vídeo selecionado, porque a gente debotou nosso driver de vídeo para ter somente nosso driver gráfico e não ter o Shadowplay e um monte daquelas caralhadas toda que vem junto instalado. Mas beleza, você vai pegar e vai marcar essa caixinha aqui, caso ela não esteja marcada, e vai dar um avançar. E pronto, assim já vai estar instalando já o seu driver de vídeo da NVIDIA totalmente debotado. Mas beleza, se você tem um driver da AMD, eu vou estar deixando agora essa parte com o meu amigo Mariu, tá? Porque ele pega e explica de um jeito muito mais fácil de entender. É isso aí, eu vou deixar com ele essa parte. Partindo pro download de drive da rapaziada da AMD, é bem importante ressaltar que, assim como na NVIDIA, o download de drive funciona da seguinte forma: você não instala o que você não precisa estar utilizando, de forma que a única coisa que vai ser instalada vai ser somente o driver dessa placa de vídeo. E quando eu falo somente o driver, é literalmente somente o driver da placa, tá? É só o que dá imagem ali pra você. E no caso da AMD, você não vai ter mais a opção de estar clipando com o AMD Relive, coisa do tipo. Não vai estar utilizando mais o seu painel de controle para fazer algumas alterações, até mesmo porque você pode estar utilizando o Radeon Mod para estar fazendo essas mudanças. Mas lembrando que isso é algo opcional, tá? Você faz se você quiser. Pra gente fazer a instalação utilizando o Radeon Soft Slimmer, primeiramente a gente precisa fazer o download do nosso driver, que no nosso caso basta você ir no Google e pesquisar a versão do driver que você quer baixar. Eu recomendo que você utilize a mais atual, caso você não tenha uma versão específica para estar utilizando, mas é aquilo, se você não tiver uma versão específica para estar fazendo download, eu super recomendo que você utilize a última versão do driver, beleza? Você tendo feito o download do driver, você deixa em algum lugar que você possa encontrar ele novamente, e a partir de agora sim, entra na pasta de download do driver, abre a pasta do Radeon Soft Slimmer, vem aqui no programa, clica no botão direito, executa ele como administrador. Assim que ele abrir, essa é a interface principal dele. Pra gente estar fazendo a instalação do nosso driver, a gente vai estar vindo aqui em pré-install e simplesmente basta a gente vir aqui em browser e selecionar o driver que a gente acabou de baixar, tá? No caso, o driver que eu fiz download foi esse meu primeiro aqui, então eu posso estar vindo aqui, posso estar selecionando ele, dou um next novamente, e a partir de agora ele vai começar a extrair o teu driver para ver o que você pode estar debutando dele, certo? Assim que ele terminar de extrair os arquivos, ele vai aparecer essa tela aqui pra gente, que no caso essa tela mostra tudo que o seu driver entrega quando ele é instalado, e a partir daqui, igualmente no que a gente fez no NV Slimmer, é o que a gente vai estar fazendo aqui no Radeon Soft Slimmer, que é basicamente desmarcar o que a gente não quer instalar, tá? Nesse caso, como eu quero somente o driver puro da Radeon, eu posso estar vindo aqui e tá desmarcando tudo, tá? Exceto essas duas opções, a AMD Settings e a AMD Display Driver, certo? É super importante que você deixe essas duas ativadas, porque essa é uma das melhores opções para você estar dublando seu driver, e em alguns casos você pode até mesmo obter o seu painel de controle da Radeon, certo? Escolhendo o que você quer instalar junto com o seu driver, você vai estar vindo aqui embaixo e apertando onde tem Modify Installer. Feito isso, ele vai mostrar o que vai ser instalado junto com o teu driver, e assim que estiver tudo pronto, basta você vir aqui e apertar Run Installer, beleza? Que a partir daí ele vai aparecer o software de instalação do teu driver, para que tu consiga fazer sua instalação corretamente, igual você faz com qualquer driver da Radeon, e assim que ele carregar tudo certinho, vai aparecer aqui o Radeon Software, a versão que você está utilizando, e é super importante que você marque essa opção aqui, redefinição para dados de fábrica, obviamente para que ele possa limpar tudo que tem existencialmente do teu drive antigo, e assim fazer uma nova instalação bem clean do teu novo drive da Radeon, beleza? Feito isso, você pode estar vindo aqui, dar um instalar, e a partir de agora ele vai estar começando a fazer a instalação do teu drive deblotado. Na hora que aparecer essa telinha aqui, você pode estar vindo aqui, dar um install novamente, e agora basta você esperar a sua instalação ser concluída, e assim que ela terminar, vai ser pedido para que você reinicie o seu computador, e logo após você reiniciar, pronto, o teu drive da tua placa de vídeo da AMD já está deblotado, e agora sim, você pode utilizar corretamente seu drive de forma mais simples e leve, reduzindo o máximo de input lag possível do teu PC em relação a driver, beleza? Antes de terminar a questão do download do drive da AMD, é super importante que caso
caso de vocês não apareça o painel de controle da AMD, vocês não se preocupem, tá? Porque como você debootou o seu drive, você não vai ter mais esse painel, e para você estar fazendo aquelas configurações, você vai ter que utilizar o programa, que no caso seria o Radeon Mod. Feito tudo isso, a questão do nosso debloat do drive da placa de vídeo já está concluído. Beleza, assim que a gente já debootou nosso driver de vídeo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar mexendo na nossa BIOS, que a gente vai estar ativando o XMP, que a gente vai estar basicamente fazendo um overclock na nossa memória RAM, que assim ele vai estar aumentando os megahertz na nossa memória, tá? E essa parte de novo eu vou estar deixando com o meu amigo Mariu, que ele também explica de um jeito muito fácil que qualquer acéfalo consiga entender. Entender e mexer na BIOS da placa-mãe não é algo tão difícil, até mesmo porque se você estudar e entender o que cada coisa faz, você até consegue tirar um bom proveito do que ela entrega, só que como no nosso caso a gente quer somente fazer coisas simples, mas que ao mesmo tempo haja bastante resultado, a gente vai estar mexendo somente em duas opções na BIOS do nosso computador. Uma delas vai ser a gente ativar o XMP da nossa placa-mãe para estar subindo o clock da nossa memória para o máximo que ela entrega, e a outra vai ser a gente estar desabilitando o Hyperthread do nosso processador. Eu sei que muita gente pode estar confusa ou até mesmo não saber o que eu tô falando, eu vou estar explicando para vocês para que cada coisa serve, logicamente como vocês podem estar fazendo tudo isso corretamente, e no nosso caso, como a gente vai mexer na BIOS, logicamente a gente precisa entrar na BIOS, certo? Para fazer isso, basta você estar reiniciando o seu computador, e assim que ele estiver ligando novamente, aparecendo a tela de boot, basta você ficar apertando a tecla Delete até que ele possa entrar na BIOS do seu computador. Pode ser Delete ou F2, mas geralmente o padrão é Delete, e assim que você entrar dentro dela, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é dando um reset na nossa BIOS. Para fazer isso, basta você procurar uma opção chamada Reset to Defaults, ou Load Defaults, ou Restore Defaults, dependendo da BIOS que você está utilizando, e nisso basta você vir aqui em Save Changes and Reset, beleza? Feito isso, seu computador vai reiniciar, a tua BIOS vai estar voltando ao padrão de fábrica que ela veio, e provavelmente se não apertar Delete novamente, ele vai botar o teu Windows normal, só que entrando no Windows ou não, tu vai reiniciar teu computador de novo e vai entrar na BIOS novamente, porque agora que a gente resetou a BIOS da nossa placa-mãe para padrão de fábrica, a gente pode estar fazendo algumas alterações sem nenhum risco, tá? De começo, a gente vai estar fazendo a ativação do XMP, e dando uma explicação bem resumida ao pé da letra, o XMP nada mais é que meio que um overclock que você faz na sua memória RAM, só que dentro do padrão de fábrica testado, tá? Ou seja, se tu comprou a memória que ela é 3000 MHz e ela trabalha somente a 2133 no seu computador, o XMP vai fazer essa memória trabalhar corretamente nos 3000 MHz dela, sem nenhum tipo de problema que você pode acabar tendo por conta de um overclock, tá? Ela vai trabalhar na velocidade máxima dela ali dentro do padrão de fábrica testado, e você vai ganhar um puta do desempenho sem correr nenhum risco de estragar a sua memória RAM, beleza? Como eu não quero que o vídeo fique tão grande, já vou logo ao pé da letra como vocês podem estar habilitando o XMP na tua placa-mãe, e até que é bem simples. Geralmente, se você tem uma placa-mãe boa, assim que você entrar na BIOS novamente, você já pode se deparar com essa opção aqui, Extreme Memory Profile, que no caso abreviando seria o XMP. Se você estiver utilizando uma placa da ASUS, que seria o meu caso, no de vocês vai estar aparecendo aqui DOCP, que no caso seria mesmo XMP, só que somente para quem utiliza placas da ASUS, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Assim que vocês encontrarem essa opção, no de vocês provavelmente vai estar Disable, e para vocês habilitar, basta você apertar aqui em cima e colocar Profile 1. A partir disso, ele já vai pré-configurar a sua memória de acordo com o que sua placa-mãe suporta e de acordo com o que sua memória foi testada de fábrica, tá? No meu caso, eu estou utilizando dois pens de memória da marca G-Skill modelo Trident Z, e essa memória em si, quando eu comprei, ela estava lá 3200 MHz, só que no meu sistema ela reconhecia somente como 2133 MHz. Isso porque o meu XMP não estava ativo, eu não estava utilizando o máximo que a memória pode entregar, e é justamente por conta disso que a gente está vindo aqui na BIOS e tá ativando esse profile XMP, porque agora sim, a nossa memória vai trabalhar o máximo que ela foi testada de fábrica, e é lógico que esse aumento de frequência vai dar um belo ganho de FPS dentro do teu jogo, justamente porque tu está subindo a frequência da tua memória. Voltando à explicação de como vocês podem estar ativando o XMP, vocês podem ver ali que a minha memória está trabalhando 2133 MHz, e no meu caso, como eu utilizo uma placa da ASUS, eu vou estar colocando aqui meu Profile 1, e assim que eu colocar essa opção, eu posso simplesmente vir aqui e tá dando um Save e Edit, beleza? E assim que meu PC reiniciar e botar o Windows corretamente, eu já posso vir aqui no meu gerenciador de tarefas ou do meu CPU-Z e ver que ele está utilizando realmente os 3200 MHz da minha memória. Essa questão do XMP não é disponível universalmente para todas as placas, eu não tenho certeza se para quem utiliza DR3 tem essa opção, você tem que fazer um overclock manual, mas caso a sua placa-mãe não tenha um Easy Mode, como essas placas da ASUS ou placa da Gigabyte, ou seja, caso ela não apareça aqui logo na página inicial, vocês podem estar entrando no modo avançado da sua BIOS e procurando aonde tem uma opção de configuração de frequência da tua memória, e a partir de lá você vê se tem a opção de XMP, tá? Caso não tenha, você pode estar fazendo isso manualmente, mas é aquilo, só faça isso se você souber o que você está fazendo, tá? Por isso que eu digo, eu não me responsabilizo por nada, o mais certo de você fazer se a tua placa-mãe tem suporte é você estar utilizando o Easy Mode, caso você não entenda corretamente, justamente porque é o modo fácil do usuário saber mexer na BIOS, beleza? O que está aparecendo na tela para vocês são alguns testes com o XMP off versus o XMP on, e vocês podem ver a diferença que eu tive em relação ao FPS, tá? Tanto comparando a média quanto comparando o % low, eu tive ali um ganho de basicamente quase 50 FPS só de estar ativando o XMP na minha BIOS, isso numa partida normal no modo replay do Fortnite, e tive um ganho basicamente de quase 40 a 30 FPS ali numa partida de estresse dentro do Fortnite, ou seja, no endgame ali. Então você pode ver que o XMP realmente faz diferença para caso você queira aumentar o FPS dentro do seu jogo, e é lógico que isso inclui também estabilizar
atualizar o teu 1% low. Então, caso você tenha uma memória, uma placa-mãe que tenha suporte XMP e você ainda não ativou essa opção, mano, eu super recomendo que você ative isso, porque realmente você está perdendo muito ganho de desempenho. E lembrando, o XMP é basicamente o overclock da tua memória dentro do padrão testado de fábrica, então você pode ficar super tranquilo caso você seja leigo, tá? E lógico, caso você seja um usuário mais avançado, você pode estar pesquisando aí como você pode estar fazendo um overclock mais aprofundado na tua memória RAM, beleza? Com o XMP ativo, já funcionando tudo corretamente, agora eu quero estar te ensinando como você pode reduzir o seu input lag ou até mesmo aumentar os FPS, desativando a função de multithreading do seu processador. E sim, desativar a opção de multithreading do seu processador. Se você meio que tem uma noção para que isso serve, você está se perguntando, oxi, como assim? O multithread ele é responsável por dividir o processamento simultâneo dos núcleos do seu processador, para que assim meio que não haja uma carga de trabalho para um único núcleo somente. Ou seja, caso você tivesse um programa pesado ali aberto, ao invés do seu computador jogar toda essa carga desse programa para somente o núcleo da sua CPU, o próprio source ele divide esse trabalho para que assim seja jogado nos outros núcleos do CPU, causando assim um multitasking bem mais fluido. Nisso você pode até chegar a me perguntar, se o multithreading chega dessa vantagem, por que a gente vai estar desativando ele? A gente não vai estar desativando em si o multithreading do processador, mas sim desativando uma tecnologia que já vem pré-ativada no nosso processador, que seria o hyperthreading para quem usa Intel e o simultaneous multithreading para quem usa AMD. Essa tecnologia em si ela duplica os seus núcleos reais em núcleos lógicos, ou seja, o teu processador que ele é 8/16, na real ele é 8/8, tá? Ele só trabalha como 8/16 por conta desse tipo de tecnologia, já que quando ela é ativada, os seus núcleos lógicos eles são duplicados para que assim gere mais eficiência para o seu computador. E sim, gera mais eficiência e tem muita vantagem você estar utilizando esse tipo de tecnologia, só que muitos dos jogos não são totalmente otimizados para receber todo esse tanto de núcleos lógicos, e em alguns casos você não chega a utilizar o total do seu processador, até mesmo porque nem todos os núcleos estão sendo totalmente utilizados. E nisso, mesmo tendo vantagem você estar utilizando esse 8/16, 6/12 ou 4/8, a gente vai estar desabilitando esse tipo de tecnologia para que assim a gente possa obter menos latência no nosso sistema, tá? Já que o próprio processador não vai ter que estar se preocupando em estar fazendo essa duplicação dos núcleos lógicos. Eu fiz alguns testes, tanto em partida casual quanto em partida de estresse dentro do Fortnite, e na partida casual com o Hyperthread off eu tive uma média de 432 FPS, enquanto com ele habilitado eu tive uma média de 403 FPS, ou seja, um ganho de quase 30 FPS, e não foi só na média de average, tá? A minha média de 1% low também aumentou um pouco, ficou ali na faixa de somente 5 FPS, mas já é alguma coisa, mas não podemos descartar os mínimos valores, né? Eu digo isso porque já no teste de estresse do Fortnite, a gente com o Hyperthread off a gente conseguiu 240.3, enquanto com o Hyperthread 1 a gente ficou com 239.9, ou seja, uma média de 0,4 FPS a mais. Realmente foi pouquíssima coisa, assim como no 1% low, mas vocês não podem se influenciar por isso, tá? Vocês não podem esquecer o detalhe mais importante, que é que vocês vão ter menos latência no sistema de vocês, justamente porque o teu processador está trabalhando com a mesma quantidade de núcleos físicos que ele tem, certo? Mostrando esse resultado, vocês podem ver que sim, vale a pena você estar desabilitando o HT ou SMT do seu computador, lembrando que isso varia de processador, tá? Seu processador pode ou não ter essa tecnologia, então lógico que é bem importante que você verifique antes de tentar fazer isso, certo? Como eu já expliquei tudo, já mostrei todos os resultados, agora é hora que eu vou te ensinar como você pode estar desabilitando isso na tua BIOS, e pra falar a verdade é muito simples. Você já tendo entrado na BIOS, basta você procurar por a opção CPU Configuration, geralmente ela fica em Advanced, então você dentro da parte de CPU Configuration, basta você procurar onde tem a opção Hyperthread ou SMT Mode, caso você seja usuário da AMD. No meu caso, como eu sou usuário Ryzen, o meu basta descer um pouco, eu já encontro aqui SMT Mode, então no meu caso o meu tá Enable, então basta vir aqui e tá colocando Disable, obviamente, e pra quem usa Intel é a mesma coisa, você não tá procurando Hyperthread, onde você vai estar Enable, e vocês vão estar colocando Disable, beleza? Feito isso, basta você dar um Save Edit na tua BIOS, e assim que teu PC reiniciar, você já pode ver que aqui em núcleos físicos e lógicos tá 8/8, tá? Ou seja, meu computador já tá com Hyperthread desabilitado, e nisso eu já posso usar meu computador normalmente. Ainda falando sobre Hyperthread, eu quero passar um detalhe super importante. Se você é uma pessoa que usa muito a questão de multithreading, seja para fazer live, edição de vídeo ou coisa do tipo, eu recomendo que se você desabilitar e ver uma grande perda de performance no seu sistema, eu recomendo que você lá habilite de novo, porque se te der perda de desempenho não tem por que você manter isso desativado, e só lembrando que tudo é base de teste, beleza? Beleza, assim que a gente já terminou de ativar o XMP, terminamos de desativar o Hyperthread, a gente vai estar agora voltando para minha pastinha, vai vir aqui em MSI, Utility, vai dar botão direito, executa como administrador. A gente vai estar basicamente tirando o limite da nossa placa de vídeo. Não exatamente, a gente vai estar removendo o limite da nossa placa de vídeo, a gente vai estar aumentando a prioridade dela. Para você aumentar a prioridade da sua placa de vídeo, você só vem aqui e marca essa caixinha aqui, onde está escrito MSI. Você vai achar essa placa de vídeo e pega e marca a caixinha dela. Mas lembrando, você só marca essa caixinha aqui se no seu estiver escrito Line Based, MSI. Se no seu não estiver escrito isso, você não marca essa caixinha aqui. E aqui você pega e deixa um Defined do jeito que está. E pode aplicar e pode fechar isso aqui. Voltando aqui para minha pasta, aqui em configurações da GPU,
Aqui vai ter algumas configurações que você vai poder fazer dentro do seu painel do seu driver de vídeo, como por exemplo, eu tenho um painel gráfico da Nvidia, tá? Então aqui tem tanto para Intel, tanto para AMD, tanto para Nvidia, e aqui dentro vai ter as prints das configurações que você tem que estar ativando no seu painel gráfico. Caso você queira um videozinho rápido, direto e simples, acesse o card que vai estar aparecendo aí para vocês, que nesse vídeo eu ensino para vocês como tá otimizando o seu painel da Nvidia de um jeito muito fácil e muito rápido, e que vai melhorar muito seu FPS. E para caso você tenha a placa gráfica da Intel e da AMD, aqui dentro tá as printzinhas com as configurações que você tem que estar ativando no seu painel. Mas tá aqui agora em registro BCD Twix, eu já ensinei essa parte aqui no vídeo anterior. Você vai vir aqui, vai dar um duplo clique, vai dar um continuar, vai vir aqui de novo, vai dar um duplo clique, vai dar um sim, fechou, vai voltar. Vai vir aqui em configurações do Windows. Aqui ele vai estar otimizando todas as configurações do seu Windows, tá? Se a gente não utilizar isso daqui, a gente teria que vir aqui nas configurações e configurar manualmente. Mas esse arquivinho aqui já vai estar fazendo isso aqui para nós automaticamente. Então tá vindo aqui, vai dando um clique, vai dar um sim, vai dar um ok e fechou. Aqui em painel de controle, você vai estar só fazer algumas modificações simples aí nas opções de som e do mouse, tá? Vai vir aqui em configurações de som, vai vir aqui no seu headset, botão direito, propriedades, vai vir aqui em aperfeiçoamento e vai colocar em desativar todos os efeitos sonoros. Vai dar um aplicar e vai dar um ok e fechou. Aqui em seleção do mouse, você vai pegar e vai desmarcar essa caixinha aqui. Vai dar um aplicar e vai dar um ok. Isso daqui é para melhorar a latência do mouse, tá? Então você vai vir aqui, vai dar um duplo clique, vai dar um sim e vai dar um ok e fechou. Aqui em opções de desempenho, você vai vir aqui e vai colocar ajustar para obter melhor desempenho. E vai deixar essas caixinhas marcadas aqui. Mostrar conteúdo da janela ao arrastar. Mostrar miniaturas ao invés de ícones e mostrar retângulo da seleção translúcido. Marcou só essas caixinhas aqui, aplica e dá um ok. Aqui em limpeza você vai estar basicamente dando uma limpeza aí no seu computador, tá? Você vai remover os arquivos temporários, arquivos de log e o cachê do Windows Update. Então você vem aqui, vai dando um clique aqui no primeiro, ele vai excluir os arquivos temporários, você dá um enter quando terminar de limpar. Vai vir aqui nos arquivos de log. Essa parte aqui pode demorar, tá? Dependendo se você não limpa com frequência os seus arquivos de log, essa parte aqui pode demorar sim, em média 5 minutos. Já vim agora em excluir cachê do Windows Update, vai dar um enter, fechou. Vai vir agora em limpeza de disco, vai selecionar o seu disco local, vai dar um ok. Aqui você vai estar arrastando para baixo, vai selecionar a lixeira, arquivos temporários, miniaturas. Pronto, marcou essas caixinhas, você vai pegar, vai dar um ok, vai colocar excluir arquivos e pronto, assim a gente vai estar agora limpando já o lixo aí do nosso computador. E beleza, terminando essa parte de limpeza, você vai vir agora em serviços indesejados. Aqui você vai estar desativando alguns serviços que são totalmente desnecessários aí para o nosso computador, tá? Na maioria das vezes. Mas se você usa a impressora e o serviço Xbox, eu não recomendo você estar desativando esses dois aqui, mas o resto você pode estar desativando de boa. Tá, e para você estar desativando, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai segurar esses arquivinhos e vai pegar e vai mover aqui para cima do Power Run. E pronto. Dá um sim, dá um ok e vai fazer isso aqui com todos. Agora, aqui na opção opcional, você pode estar desativando o seu antivírus, tá? Eu coloquei aqui opcional, mas na minha opinião é altamente recomendado você estar desativando o antivírus padrão do seu Windows, porque esse servicinho consome entre 200 a 300 MB da sua memória e às vezes também pode estar consumindo muito da sua CPU. Então, na minha opinião, eu recomendo fortemente que você desative esse antivírus. Mas tá, para você estar desativando o seu antivírus, você pode vir aqui, pode dar um duplo clique e clicar em sim, mas caso dê algum erro, você vai pegar esse arquivinho aqui e vai mover aqui para cima do Power Run também. Caso você queira reverter o que você fez, você vem aqui em reverter e faz a mesma coisa. Vai pegar esses arquivinhos aqui e vai mover aqui para cima do Power Run. Fechou? Agora deixa eu vir aqui agora para a parte do Start All Back. O Start All Back nada mais é do que esse menuzinho aqui iniciar totalmente mais leve para o seu computador e também o menuzinho totalmente mais minimalista. Então você vai vir aqui, vai pegar e vai iniciar o instalador do Start All Back, tá? Que é esse primeiro aqui. Não é difícil de instalar, é só você clicar em cima, vai concordar com os termos caso ele peça, vai dar um avançar e dar um instalar e fechou. A sua tela vai piscar algumas vezes porque ele vai estar basicamente reiniciando o seu explorador de tarefas, mas beleza, depois que ele voltar ao normal, você vai vir aqui em Start All Back CFG, que aqui é basicamente o arquivinho de configuração dele, tá? E aqui, o que você vai fazer? Você vai deixar essas configurações aqui que nem está no meu, tá? Tira uma print ou deixa no pause aqui e coloca essas mesmas configurações. Agora vem aqui em aparência. E aqui você vai selecionar o estilo do menuzinho que você quer. Eu recomendo deixar no último, tá? Que ele já é bonitinho, mas aqui vai do seu gosto. Você também pode estar mudando o íconezinho que aparece aqui embaixo. E pronto, você dá um aplicar e você dá um ok e fechou. O seu menu inicial realmente mais leve e minimalista está instalado. Mas beleza, a partir de agora a gente vai para o Windows 32 Superiority. O Windows 32 Superiority nada mais é do que um servicinho que ele pode estar ajudando no seu FPS ou no seu input lag, tá? Ele pode estar diminuindo o seu input lag. Então tu vai pegar, vai entrar no tutorial do vídeo em texto, vai vir aqui no Windows 32 Superiority e você pegar e vai copiar esse comandinho aqui. Dá um Ctrl C, vai segurar a tecla do Windows mais a letra R, vai escrever regedit, vai dar um Enter. Aqui onde está escrito computador você vai dar um Ctrl A, vai dar um Ctrl V e vai dar um Enter. Pronto, aqui no Windows 32 Superiority você vai dar botão direito, vai vir modificar e aqui você vai selecionar
um valorzinho aqui que você quer. Tem o 16 que você pode estar ganhando mais FPS e também tem o 28 ou 40 que você pode estar diminuindo o seu input lag. Então selecionando o seu, eu vou estar botando aqui 16 porque eu quero mais FPS no meu computador. Você vai dar um OK e fechou. E caso você queira reverter o que você fez, você bota 26 ou bota o número padrão que já estava no seu. Agora, se você utiliza o Google Chrome, a gente vai estar otimizando o seu Chrome, tá? Deixando assim ele muito mais leve, que ele não consuma tanto da sua memória e da sua CPU. Então você vai pegar, vai abrir o seu Google Chrome. Abrindo ele, você vai vir aqui nesses 3 pontinhos, vai vir em configurações. Aqui em configurações, você vai vir aqui em sistema. E aqui você vai desmarcar essas duas caixinhas que estão aqui. Marcou essas duas, você vai vir aqui em abrir as configurações de proxy. Abre isso daqui, você pega e desativa caso esteja ativado. Mas beleza, voltando aqui para o seu Chrome, você vai vir em privacidade e segurança, configurações do site, notificações. E aqui você vai pegar e vai colocar em não permitir que os sites enviem notificações. Ao marcar isso daqui, o seu Google Chrome não vai mais exibir aqueles pop-ups de notificações de sites na sua área de trabalho. E fechou essa parte aqui. Agora você vai abrir uma nova guia, vai voltar no tutorial do vídeo em texto. Aqui no otimizar o seu Chrome, você vai pegar, copiar esse comandinho aqui, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui na barra de pesquisa, vai dar um Ctrl V, vai dar um Enter. Aqui o que você vai fazer? Você vai voltar no tutorial do vídeo em texto e aqui você vai pegar cada uma dessas configurações que estão aqui, que essas configurações aqui, ao você ativar elas, elas podem estar te dando muito desempenho aí no seu Chrome. Você vai copiar o nomezinho delas, vai vir aqui nessa barrinha de pesquisa, vai dar um Ctrl V e você vai pegar e vai ativar elas. Algumas, como por exemplo esse daqui, o Back Forward, você vai pegar, vai copiar, vai vir aqui, vai colar aqui. Como vocês podem ver, não é só vir aqui e botar em Enable. Aqui você tem que botar Enable Force Caching All Pages. Então tu vai vir aqui e vai colocar Enable Force Caching All Pages. Então, alguns você não tem que botar somente em Enable, você tem que botar umas coisinhas a mais que ele está pedindo aqui e que eu já deixei já escrito aqui para vocês. E você pegar e vai fazer com todos que estão listados aqui. Mas beleza, saindo da otimização do Chrome, a gente vai partir agora para a otimização do Discord, tá? A otimização do Discord também vai estar diminuindo o uso de RAM e diminuindo o uso da CPU. Então, o que você vai fazer? Você vai segurar a tecla do Windows mais a letra R, vai escrever appdata, vai vir local, Discord, app 1.0, módulos, e aqui você vai excluir as pastinhas que eu listei aqui. Vai excluir a pastinha Discord Cloud Sync 1, a pastinha Discord Error Pack 1, por aí vai. Então você vai vir aqui, você vai segurar o Ctrl e vai selecionar as pastinhas que você tem que excluir aí para você estar otimizando o seu Discord. Mas fechou, excluindo essas pastinhas, o que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai abrir o seu Discord. Assim que você abrir o seu Discord, você vai vir aqui em configurações de usuário, vai vir em aparência, vai botar no modo compacto, em acessibilidade, vai colocar ativar movimento reduzido, vai desmarcar essa caixinha aqui, vai vir em voz e vídeo, vai arrastar para baixo, vai pegar e vai desmarcar essas duas caixinhas aqui, vai arrastar mais um pouquinho para baixo e vai pegar e vai desmarcar essa opçãozinha aqui, usar nossa tecnologia de ponta. Vai vir agora em texto e imagem, vai pegar e vai desmarcar essa opçãozinha aqui também, vai vir notificações, vai pegar e vai desmarcar essa caixinha aqui e essa daqui também, vai vir em avançado, vai pegar e vai desmarcar a aceleração de hardware. Aqui em sobreposição de jogo, você pegar e vai desativar também. E aqui em privacidade das atividades, você pegar e vai desmarcar essa opçãozinha aqui também. E pronto, saindo agora do Discord, a gente vai estar agora otimizando a nossa Steam. Também a gente vai estar ativando a Steam Superlight. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai abrir a sua Steam. Ao abrir a sua Steam, você vai vir aqui em cima, vai clicar em Steam, configurações. Aqui em jogo, pegar e vai desmarcar essa caixinha aqui. Aqui em interface, você vai pegar, vai tirar de loja, vai botar em biblioteca. Vai pegar e vai desmarcar essa caixinha aqui. Aqui em biblioteca, você vai pegar e vai ativar essas duas caixinhas aqui. Aqui em música, você pegar e vai clicar em limpar banco de dados. Aqui em transmissões da Steam, você vai pegar e vai colocar em transmissão desativada. Aqui no Remote Play, você também vai estar desativando o Remote Play. E aqui em navegador web, você vai pegar e vai colocar em excluir dados do navegador. Vai dar um OK. Mas beleza, agora vai vir aqui em amigos, vai colocar em ver lista de amigos, vai vir aqui nas configurações, vai desmarcar todas essas caixinhas aqui, somente essa aqui ativada. Vai vir notificações, vai desmarcar essas caixinhas aqui. E pronto, fechou, você já pode estar fechando isso daqui. Beleza, a gente já otimizou já a nossa Steam nas configurações dela. Mas agora você vai estar fechando a sua Steam. Pronto, assim que você fechar a sua Steam, você vai lá no meu tutorial do vídeo em texto. Aqui você vai pegar e vai achar esse comandinho aqui para você estar ativando a Steam Superlight. Vai selecionar esse comandinho, vai dar um Ctrl C. Vai procurar onde a sua Steam está. No meu caso está no menu iniciar, então tu vai pegar, vai achar a sua Steam, vai dar botão direito, propriedades. E aqui em destino, depois dessa aspa, você vai dar um espaço e vai dar um Ctrl V, vai dar um aplicar, vai dar um OK, pode pegar e abrir a sua Steam. E pronto, como vocês podem ver, a nossa Steam já está já no modo Superlight, que aqui ele só vai aparecer só os jogos e não vai estar pesando nada quando a Steam estiver em segundo plano. E para caso você queira voltar para a sua Steam normal, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fechar a Steam novamente, tá? Vai vir aqui, você vai dar o botão direito na Steam, vai colocar em sair,
beleza, fechou a Steam, você vai voltar onde a sua Steam está, vai dar botão direito, vai clicar em propriedades, e aqui depois dessas aspas aqui de novo, você pegar e vai apagar todo esse comandinho aqui, vai dar um aplicar, vai dar um ok, e pronto, a sua Steam já voltou já pro modo normal dela. E beleza, agora o último passo, antes a gente tá encerrando esse vídeo, que já tá grande pra caralho, a gente vai vir aqui no meu tutorial do vídeo em texto, aqui, finalzinho do bloco de notas, você vai pegar e vai copiar esse comandinho aqui. Esse comandinho aqui a gente vai estar colocando CMD, ele vai estar basicamente checando nosso computador, verificando se tem arquivos corrompidos, e vai estar corrigindo esses arquivos corrompidos para a gente. Você vai pegar, vai clicar a tecla do Windows, vai escrever CMD, dá um botão direito, vai executar como administrador, que você vai dar um Ctrl V, vai dar um Enter, que assim ele vai estar checando todo o seu computador, verificando se tem arquivos corrompidos e vai estar corrigindo esses arquivos corrompidos. E pronto, é basicamente isso. Beleza, rapaziada, é basicamente isso o vídeo por hoje. Eu espero que depois desse vídeo você consiga agora muito mais FPS aí nos seus jogos. E lembrando, esse vídeo deu muito trabalho para fazer, tá? Tanto para gravar, tanto para editar. Então, cara, para me ajudar, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe com algum amigo também, para ele estar conseguindo otimizar o computador dele e tá conseguindo muito, mas muito FPS. Mas então, rapaziada, basicamente esse é o vídeo por hoje. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal, que isso ajuda demais. Tchau, falou e fui. Tchau!